A paz do Senhor, pessoal. Hoje vamos começar mais um podcast no qual eu acredito que abençoará a vida de cada um que está assistindo, porque é uma oportunidade de aprender mais da palavra do Senhor, é uma oportunidade de escutar experiências com Deus, que são coisas que fortificam a nossa fé. Hoje está aqui eu, Yasmin e o irmão Wesley como entrevistadores. Hoje, o tema de hoje é: como foi a experiência de dirigir uma igreja? Estamos aqui com um convidado no qual nós consideramos muito importante e no qual nós estamos muito felizes de trazer aqui, que é o presbítero Luciano. Pode se apresentar um pouquinho para a gente? Bem, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço desde já o convite, fico feliz demais de estar aqui nessa oportunidade que Deus nos dá, para poder trocar experiências e ouvir aí falar algumas coisas que durante um período aí de 3 anos a gente teve à frente do ministério, e as experiências, as provações, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E eu sou muito grato a Deus pelo convite. Agradeço de coração a vocês. Como eu disse, a gente está muito feliz de estar aqui contigo. E a gente gostaria muito de saber como é que foi um pouco dessa experiência. Eu queria que você contasse um pouco como que foi. Bem, olha, desde já essa experiência ela foi algo desafiador, né? Eu acho que todo aquele que está inserido no Evangelho, ele é desafiado todos os dias, né? Eu quero começar falando isso porque desde o início da minha conversão, eu já comecei esse processo de desafio. Andar com Jesus é desafiante. É verdade. Andar com Jesus não tem aquela molezinha, aquela acomodação. Andar com Jesus é algo desafiante. Então, eu lembro que quando eu me converti, logo num período bem próximo de 3 meses, eu lembro que eu cheguei no pastor Milton e falei: pastor Milton, eu quero aprender, como é que eu faço? E aí a resposta dele, ele falou: quer aprender? Vem comigo. Né? E eu lembro que eu comecei a fazer as visitas com o pastor Milton, com a pastora Giane, com alguns irmãos, né? E cada vez que a gente ia nas visitas, eu era impactado de alguma forma. Deus, ele me impactava. Jesus me impactava. O Espírito Santo, ele trazia, desde o início da nossa conversão, esse desafio que é. E aí eu me lembro que na primeira experiência em que o Evangelho vem com essa proposta de desafiar, a nossa fé, a nossa forma como vamos caminhar no decorrer dos anos seguintes, o início ele é algo fundamental. Então eu lembro que com 3 meses a gente tinha se convertido, a gente estava andando, fazendo visita. Eu lembro que o pastor Milton chegou para mim e falou: olha, você vai liderar uma célula. 3 meses. Já começou o desafio ali. Começou o desafio. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesses 10 anos de conversão é nunca dizer não para aquilo que é de Deus. Não. Eu poderia ter dito com 3 meses, falar: não vou nada, Deus me livre, não vou. Tem nem experiência. Como? Mas eu lembro que as visitas me impactavam. Jesus, de alguma forma, ele vinha e trazia a responsabilidade já. Ou seja, o beneficiado também era você, né? O maior de todos. Eu acho que todo aquele que está envolvido, a gente sai para visitar, a gente sai para se reunir com os homens, a gente sai para poder fazer algo social para as pessoas, e a gente acha que vai beneficiar alguém, mas o maior beneficiado é você mesmo. Você mesmo é quem vê Deus agindo, é você, não só nas pessoas, mas em você mesmo. E aí, eu lembro que eu falei para ele, pastor, mas você tem certeza disso? Ele falou: é você que vai. Eu falei: amém. Então a gente começou a primeira célula, que a gente foi com 3 meses. E a igreja de São Vicente surgiu de uma célula. Por várias células que a gente passava, quando a célula estava ali, e a célula acontecia, o pastor falou: você vai sair dessa célula, você vai para essa.
Mas aqui estava tão bom, as pessoas estavam, né, chegando e falando: aqui vai ficar outra pessoa, você vai para outra célula. Então sempre foi essa caminhada, né? E a célula de São Vicente também foi da mesma forma, né? Uma célula que foi crescendo, uma célula que foi se desenvolvendo, né? Foi tomando proporções e pela misericórdia de Deus, né, essa célula virou igreja e a gente ficou lá por um período, né, de 3 anos. Agora novamente voltamos a unificar as igrejas, mas foi um período de muito aprendizado, um período de crescimento espiritual, um período em que a gente passou a viver, né, não só aquilo que as pessoas falam a respeito de Deus, mas passamos a ter experiências, né? Porque se tem uma coisa que a gente aprende, né, irmão, quando a gente está à frente de qualquer liderança, não só de igreja, mas eu falo isso de forma geral, tanto para jovens, né, como para qualquer ministério de homens, ministério do louvor, né, é que a liderança precisa ter posicionamento. Né? Todos estão sujeitos ao acerto e todos estão sujeitos ao erro. Mas se tem uma coisa que a liderança não pode ser, é omissa no seu posicionamento. Né? Jesus, ele nunca foi omisso. Né? Jesus nunca errou, mas nós, infelizmente, né, estamos sujeitos ao erro e pela misericórdia de Deus, não vamos dizer que esse período foi um período só de acertos, porque seria hipocrisia chegar aqui e dizer isso. Erramos em algumas coisas, mas acertamos muito mais, mas nunca fomos omissos. Quando precisou se posicionar, a gente sempre buscava o posicionamento que a gente achava que Jesus estava, né, aprovando aquele posicionamento. Então, eu acho que essa experiência de liderança é algo que começou a acontecer, né? Quando a gente achava que não ia ser nada, começou com uma célulazinha pequena, com 3 meses de convertido. Aquilo foi um passo, né, num futuro bem um pouco mais distante, mas que a minha falta de posicionamento no início, ela poderia não ter gerado algo no futuro. Então a gente precisa estar atento a isso em relação ao Evangelho, né? E aproveitando esse gancho que tu falou, tá passando assim um filme na minha cabeça. E a gente sabe que para andar com Jesus, né, para a gente ter ligamento ao Evangelho, é como se fosse um casamento. Você se casa com o Evangelho, você se casa com Jesus e ali você vira íntimo de Jesus. E eu me lembro que quando eu casei, eu não sabia fazer nada. Não sabia trocar um chuveiro, não sabia fazer nada. Nada. Eu tive que aprender. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu tive que aprender. Tive que aprender a me virar, tive que aprender a trocar um chuveiro, via vídeo no YouTube, como que tinha que arrumar um cano, tinha que arrumar uma fiação. Tive que aprender, eu casei, agora eu virei o homem da família e eu tive que aprender sozinho. Eu não sabia fazer nada. E trazendo isso para o Evangelho, né? Você foi para lá, você também teve que aprender. Sim, lógico. Você teve que aprender. Você, às vezes, né, que você, quando era daqui, de Santos, você não tocava violão, você teve que aprender. Porque o ministério exigiu que você se esforçasse um pouquinho mais. Você teve que se adaptar a outras situações. Como foi? Foi muito difícil? Foi muito difícil, né? Foi bastante difícil esse momento, mas a palavra fala que nós precisamos buscar o aperfeiçoamento o tempo todo. E eu acho que a corda bamba do cristão é a acomodação. Eu me lembro, você falou sobre isso, Lili, eu me lembro que há muitos anos atrás, um desejo no meu coração surgiu para aprender a tocar violão. Eu comprei violão 2 vezes. Eu não era nem crente, nem sonhava ser cristão, nem me converter. Eu comprei violão e comecei a comprar aqueles caderninhos, tinha aquelas revistinhas na época. Eu tentei aprender em casa 2 vezes. Na banca, vendia muito. Comprava e tentei. Meu irmão falava assim, meu Deus, ele está tocando. Chegava do trabalho e por uma dificuldade ou uma acomodação, aquilo ficou esquecido durante um bom tempo.
mas aquilo voltou novamente a acender no coração pela segunda vez, né? E aí, novamente, aquele violão que talvez, não sei, nem me lembro o que aconteceu, não sei se eu vendi, não sei se eu dei para alguém, comprei um outro violão. E comecei, tentei novamente aprender, né? E sem sucesso. Porque... E quando as coisas começaram a acontecer e houve essa necessidade do ministério, porque eu aprendi uma coisa, irmão, nesses 3 anos, né, de liderança na igreja e nesses 10 anos de conversão, que não é você que tem o ministério, é o ministério que te tem. Verdade. Então não é você que tem o ministério que tem você. Né? É a necessidade, porque o que é ministério? Ministério é serviço. Então, não é você que tem o serviço, é o serviço que te tem. A necessidade, e quando a gente fala ministério, nós estamos falando sobre igreja, templo, nós estamos falando sobre pessoas. Né? Ministério é serviço para as pessoas, para o corpo. Então, quando houve essa necessidade extrema de vai ou não vai, né, eu lembrei das 2 vezes em que eu falei, puxa, era Deus me preparando para algo que iria acontecer. Eu já tinha que estar pronto. Né, porque e por algum momento você se dispersou. Sim, algum momento, sem noção do que viria, né, a gente não teve aquela dedicação, aquela entrega, né, porque até então, para mim, aprender a tocar era porque eu achava bonito. Porque eu gostava, achava lindo, eu imaginava cantando alguma coisa. E quando eu me vi naquela situação, eu lembrei, eu falei, Deus já queria me preparar. Né? E porque toda a liderança, a gente vê isso aqui no curso de obreiro que a gente tem na nossa igreja, a liderança não é alguém que vai ser. A liderança é um deve ser. As pessoas não podem começar a exercer ministério porque alguns acham que elas irão se desempenhar ou irão se dedicar mais. O ministério precisa começar a ser exercido quando aquela pessoa ela já está envolvida, quando ela já faz, quando ela já está fazendo. Engano, meu irmão, a gente vai ter a liderança vai ter muito problema em relação a isso, porque você coloca pessoas que você olha e fala, poxa, essa pessoa ela vai, né, se dedicar, vai entregar. Eu acho que ela vai. E quando a oportunidade vem, que as pessoas têm, né, aquela oportunidade, às vezes não acontece. Então, é melhor esperar um tempo, é melhor esperar o amadurecimento, é melhor esperar o ministério ter a pessoa. Eu não preciso ter um ministério para fazer nada. Eu preciso fazer antes de ter. Né? Então, eu acho que essa experiência de buscar esse aprendizado, hoje eu, ainda com muita dificuldade que a gente tem, né? A gente está aprendendo ainda muita coisa e o Evangelho é algo que infindável no seu aprendizado. Sempre tem algo para aprender, né? Sempre tem algo para aprender. Sempre. Né? A fonte inesgotável de Deus é sem explicação nenhuma. E em relação ao violão, ainda a gente está como um bebê engateando, mas agora a gente tem um propósito, né? E a gente não vive mais só pela função da necessidade, mas sim pelo propósito. E o propósito é que a gente, quando surgir uma outra oportunidade, a gente não mais sofra como sofreu da primeira vez. Mas que a gente já entenda, né? Esteja pronto, né? A gente já possa agora não se encontrar diante de um problema, mas que a gente seja a solução para outras pessoas. Né? Agora, o cara que teve dificuldade de aprender, teve dificuldade de começar, agora comece a ensinar, agora seja aquele que comece a incentivar as pessoas a aprender. Porque eu sempre falo, né? Eu sempre falo que qualquer coisa que você for fazer se torna difícil se você não se dedicar. Sim. Qualquer coisa. Você falou aí que você foi liderar uma célula com 3 meses. Jesus chegou para Pedro, para os discípulos dele ali, vem, pode vir. Sem experiência nenhuma, Jesus só chamou. Então, quando a gente tem um chamado, né, e que você se colocou tão bem aí, as pessoas hoje procuram títulos, procuram isso, procuram aquilo,
mas você é consagrado pelo aquilo que você já faz. Você já faz, entendeu? Você às vezes, você é presbítero, mas você estava fazendo um trabalho de pastoreio. Então, título não importa. O que importa é você cuidar de vidas, né? Posso falar só uma coisa? O Lelê falou algo aí a respeito de casamento, né? Em algumas traduções, né, e até me questionei uma vez, em algumas traduções fala que Jesus é o noivo. Mas na mesma passagem, nos evangelhos, fala que Jesus é o esposo. Porque Jesus, ele cuida, ainda somos Jesus, a igreja é a noiva de Jesus. A noiva. Mas em relação a cuidado, Jesus já cuida da igreja como se fosse esposo. Está me entendendo? Forte. Então, a gente sabe que o comprometimento do noivo é muito inferior do que o esposo. Exato. O cuidado do noivo em relação à esposa em relação à noiva é muito menor em relação, né, ao casamento. Mas Jesus é noivo e a Bíblia fala que nós iremos, né, ter essa boda do Cordeiro, nós iremos para o casamento. Mas só que Jesus, ele já cuida da igreja como esposo. Paulo aconselha, né, vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Olha que comparação. Comparação linda. Né? Então, é noivo ainda, mas o cuidado já é de esposo. Então, se nós recebemos isso de Deus, por que não entregar da mesma forma? Vamos deixar de agir como noivo, né? Como noiva. Vamos agora começar a cuidar das coisas de Deus como esposo. Sim. Né? A esposa, o marido sai, né? Tem aquela roupinha passada, quando ele chega tem um almoço pronto, ou seja, é uma preocupação constante, diária com o esposo. Né? É o cuidado. Né? E recebemos isso de Deus. E precisamos entregar isso da mesma forma. É o que eu falo quando eu dou aula de violão ali todo sábado na instituição. Eu falo, cara, é um prazer estar aqui, porque eu recebi de Deus de graça. Sim. Então, eu sempre falo, conhecimento não se vende, nem se compra, se repassa. Deus te deu de graça, por que eu vou cobrar? Por que eu vou cobrar? Pois Jesus não poderia estar numa praça pública lá e querendo cobrar pela pregação dele, pelo milagre. Jesus ia ficar rico. Mas Jesus, ele fez tudo de graça. E eu tenho certeza que ele faria tudo outra vez. Uma vez nós fizemos uma reunião, Lelê, de obreiros lá na igreja em São Vicente. E, por incrível que pareça, foi muito poucas pessoas. Era um assunto decisivo para a igreja. E aí, sentado assim, eu me deparei, eu pesquisei, eu falei, qual o significado de obreiro? Obreiro é um trabalhador assalariado. Né? Nós não trabalhamos de graça. Recebemos um salário. Fazemos a obra de Deus e não recebemos nada por isso. Engano teu. Não recebemos nada terreno. Celeste. Irmão, o tesouro que está sendo acumulado no céu é o salário. Então, quando você se denomina obreiro, você precisa entender, né? Vocês têm uma obrigação com o seu Senhor, né? E da mesma forma que é o sistema da terra, você trabalha pelo salário, né? Você também trabalha e recebe um salário, só que um salário eterno. Onde a traça, a ferrugem não consomem. Né? Onde os ladrões não roubam e não minam. É muito maior, né? É muito maior. Então, por isso que a dedicação precisa ser maior. Por isso que a entrega precisa ser maior. Por isso que a busca precisa ser maior. Por isso que o aperfeiçoamento precisa ser buscado constantemente. Porque, meu irmão, cada vez que você se aperfeiçoa, como é que funciona? O seu salário faz o quê? O seu cargo faz o quê? Sobe. Né? Quanto mais é dado, a palavra diz, mais é cobrado. Mas quanto mais é dado, mais não recebe. O salário de uma pessoa que inicia a sua carreira, né, no trabalho é um. Aquele que já é um gerente é outro. Com certeza. Né? E sempre voltado para isso. A única diferença do sistema
do céu e da terra é que na terra você sobe, o céu você desce. Não desce, tá certo. Talvez no sistema daquele que trabalha e que tem pessoas ao seu comando, esse seja servido. Não é assim? Mas aquele que trabalha e em prol do reino, ele precisa servir. Jesus é a prova maior disso. Ele serviu todo mundo, né? Até quando estava dormindo lá, acordaram ele. Jesus não tinha descanso, Jesus não tinha tempo, Jesus não tinha hora, ao ponto de dizer, olha, as raposas têm covis, os pássaros têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por isso que ele é o maior exemplo pra gente, né? A gente estava falando agora sobre cuidar da igreja, sobre ter cuidado. Ultimamente eu tenho falado no culto que muitas vezes a gente ora pedindo para que Deus cuide da nossa casa, para que Deus cuide da gente. Então, se a gente tem o direito de pedir para Ele cuidar da gente, cuidar da nossa casa, por que a gente não pode cuidar da casa dele, né? Sim. Então, é sempre muito bom a gente estar focando e buscando cada vez mais, porque é muito bom sentir a presença de Deus. Né? Sim, sim. Pode falar. Pode falar. Que isso, mano? Deixa eu ver. Ela falou algo aí agora que a gente precisa, né, entender. Lógico que a igreja precisa de cuidado, a igreja precisa do zelo, né? A igreja precisa ter a atenção necessária. Mas quem cuida só da igreja é apenas um religioso. Eu acho que há umas 3 semanas atrás, na última Santa Ceia, a gente falou isso. Eu preguei sobre isso na última Santa Ceia. Nós precisamos deixar de ser religiosos. Nós somos escolhidos não para cuidar de templo, porque o próprio Jesus falou ali, o templo que vocês demoraram mais de 40 anos para construir, eu vou derrubar. Em 3 dias eu vou construir um novo. Quando Jesus estava falando isso, ele estava falando sobre o cuidado das pessoas. Igreja, somos nós. E a nossa preocupação como liderança é não esquecer disso. O tempo passa. O tempo, meu irmão, vai acabar. Né? Mas as pessoas irão permanecer. Exato. Acho que contigo que eu falei na mensagem, eu falei assim, a preocupação de um líder, né, ou de um pastor, de um obreiro, eu falei isso para ela. Falei assim, a responsabilidade de cuidar de vidas. Porque se Deus colocou essa vida na tua mão, você tem que zelar. Porque se ela se desviar de você, Deus vai cobrar. Deus foi o mandamento de Jesus isso, né? Ir pregar o evangelho, ir cuidar das pessoas, amar o próximo, né? Foi o mandamento de Jesus. Então, nós como seguidores dele também devemos fazer isso, amar o próximo. É que não, Luciano, templo somos a gente só congrega nesse templo aqui de 4 paredes. Mas quando se junta o corpo de Cristo, que somos nós, ali se forma um templo onde a gente está ali cultuando a Deus. Você sabe que Jesus ele é tão lindo, Jesus é tão maravilhoso, porque você imagina, a gente vê muitas igrejas cheias de pessoas, mas que infelizmente estejam vazias de Deus. E Jesus ele sabia tanto disso que ele faz, olha, onde houver 2 ou mais, ele não está preocupado com quantidade. Paulo, quando ele orava para a igreja, a Bíblia fala lá em Efésios que quando Paulo orava para que a igreja crescesse, mas não em número. Paulo dizia, olha, que a igreja cresça no conhecimento do Senhor, que a igreja cresça em busca da revelação de quem é Deus e que a igreja cresça no amor. Ele não falou em nenhum momento que a igreja seja de 10 mil membros, 50 mil membros, né? Mas que a igreja busque isso, né? Que a igreja busque o conhecimento de Deus, que a igreja busque, né, a plena revelação, né, de quem é Jesus. E aí você começa a enxergar o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Deus, e você começa a ser impactado com aquilo, né, ao ponto de querer desejar ser igual a ele, né? Porque talvez algumas pessoas não desejem, né, ainda parecer com Jesus, porque o Jesus que tem sido passado para elas seja um Jesus diferente do nosso, né?
Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Uns pregam um Deus de amor, mas esquecem de pregar um Deus que é justiça, né? Eu estava lendo uma coleção de livros esses dias do Charles Spurgeon, e uma pregação que ele fez em 1800 e pouco, 1846, se não estiver enganado, ele falou assim, olha, esse Deus terrível, nosso Pai, nosso amor. Então, olha o equilíbrio. Deus terrível, parece que a balança pensa. Nosso Pai traz um equilíbrio, né? Nosso amor. Então, a gente precisa estar andando nessa linha. Sim. E eu quero fazer uma pergunta, né? Que, tipo assim, toca para nós, né? Muito pepino para se cascar, irmão? Rapaz, um pouco mais assim. Algum momento você pensou em desistir? Olha, em desistir, cara, se eu falar para você que durante esse período todo, pela misericórdia de Deus, muito poucas vezes. Porque eu sei do prejuízo que é eu desistir. E eu falo em relação a mim. Eu sei quem eu era, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei do que Ele fez em mim, eu sei do investimento que Ele tem na minha vida. E uma das passagens que mais eu orava em cima dessa passagem era quando Paulo dizia assim, olha, eu sei que esse corpo ele vai se deteriorar, ele vai se enfraquecer, né? Mas existe um corpo espiritual que esse se renova todos os dias. Todos os dias. Lógico que não tem como você passar pelo ministério de liderança e você não ter algumas decepções. Isso é normal. Faz parte do ministério. Mas a gente precisa ter uma maturidade espiritual de passar por cima disso. E não deixar que isso atinja a minha vida ao ponto de querer desistir. Né? Uma das experiências que eu mais tive em relação ao ministério é que a gente, como eu falei no começo, a gente precisava se posicionar em relação a algumas coisas e a gente aprendeu a fazer isso, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando uma vez que eu estava precisando tomar uma posição e ficava protelando aquilo. Ficava protelando, adiando sempre. E aquilo me incomodando e Deus falando comigo que você precisa tomar um posicionamento, né? E o que é que a gente quer? Queremos conveniência, né? Caímos novamente na comodidade, na conveniência. E aí ao ponto de eu falar assim, olha, eu vou esperar para resolver. Eu tinha pregado uma semana antes, num domingo, falando o seguinte tema. Olha só, a minha conveniência não é a conveniência de Deus. Eu preguei isso na semana e precisando me posicionar em relação a algumas coisas. E quando eu falei assim, olha, os irmãos aqui sabem, eu moro longe, meus familiares são todos lá de Sergipe. E aí eu pensei assim, todo ano, em janeiro, como de costume, eu costumo viajar, ver meus pais, passar uns 20 dias, 20 e poucos dias lá. E aí olha o que Deus falou para mim. Eu falei, agora eu vou viajar, então, e quando eu voltar, eu me posiciono em relação a isso. Aí Deus falou para mim, bem claro, a voz de Deus falou para mim, agora a sua conveniência é a minha? Caramba, forte, hein? Cancela a viagem. Se posicione. Eita. Os irmãos sabiam, algumas pessoas que acompanharam a minha esposa, algumas pessoas que estavam junto, eu tive que cancelar a viagem. Precisei me posicionar. Então, e foi esse período de aprendizado em relação ao violão, em relação a essas coisas. Então, essa experiência, meu irmão, que eu tive foi uma das... E a pergunta que fica é essa. Você como liderança, até que ponto você está disposto a deixar a sua conveniência? A se entregar, né? Verdadeiramente. Até que ponto? Porque se parar para pensar, Lelê, a maioria das vezes, quando nós vamos para Jesus, né, nós não temos nada para entregar para Ele. Verdade. Nada. Nada.
E no decorrer do tempo, eu me converti, meu irmão, eu passei um período de 8 meses sendo ali, né, tocado por Deus. Porque o investimento que Deus fez nesses 8 meses, eu comecei a ler Bíblia, eu comecei a ouvir pregação. Então, quando eu me converti, eu já estava, né, uma experiência em relação à palavra de Deus, porque eu tinha um medo terrível de cair, né, num lugar onde os lobos, né, sugam a pele do cordeiro. Então, a minha oração era assim, se eu um dia eu me converter, que eu vá para um lugar onde o teu evangelho seja pregado, né? E aí, rapaz, quando Deus falava comigo, ele falava, eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Esse era o versículo da minha conversão. Aí Jesus começou a falar, eis que estou à porta e bato. Ao que vencer, eu considerei que se assente no trono do meu Pai. E aí, a progressão disso tudo, Isaías 61. Quando Isaías vai profetizar sobre a vida de Jesus, que ele vai dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas, para pregar o Evangelho aos que estavam em prisões, né, aos que estavam cativos. E esses 3 versículos, né, foi o ciclo se fechando em relação ao chamado que Deus, né, tinha preparado para nós, que eu acho que isso serve para todos. Aí eu até me questionava e dizia assim, poxa, mas Isaías está falando de Jesus. Quem sou eu para se comparar com Jesus? Você é filho de Deus. Exato. E não é desculpa para mim e para você, sabe por quê? Porque Jesus disse, vocês farão coisas maiores. Aí você fala assim, fala, meu irmão, né, como que eu vou fazer? Só Jesus fazia isso. Não, cara, você pode fazer. Maior. Às vezes a gente acha loucura, né? Jesus fez tanta coisa, como que a gente vai fazer coisas maiores? Só que se Jesus falou, então é verdade, cara. Você sabe, Pedro vai estar no barco, aquela tempestade, né? E Pedro diz, Senhor, eu quero fazer o que tu faz, deixa eu andar sobre as águas. O que Jesus falou para ele? Não, Pedro, andar sobre as águas é comigo. Só eu. É só eu que ando. O que Jesus falou para ele? Venha, Pedro. Venha. Né? Eu falo assim, eu quero pregar. Como é que eu faço? Pregue. Senhor, eu quero orar por alguém, né, para que a pessoa seja curada. Como é que eu faço? Eu falei, comece a orar. Não vai ser curado agora, mas você vai aperfeiçoar esse dom. Eu vou dar para você. E é tudo de graça, né? De graça, é favor, irmão, imerecido. E uma definição de graça que eu amo, cara, é a seguinte. É favor imerecido, sabe por quê, Lelê? Porque a graça é a manifestação do poder de Deus no homem. Deus manifesta o poder dele no homem. É graça. Graça é o quê? É a capacidade de Deus no homem. Ele fala lá em Isaías 41, fala, olha, sou eu que te esforço, sou eu que te ajudo. Sou eu. Então, quando pensa que Quando Deus fala para Paulo assim, fala, Paulo, tua fraqueza é a oportunidade de eu aperfeiçoar o meu poder. Ele está falando disso, nós somos limitados, nós somos fracos, né? Nós somos pequenos, mas temos a graça, a manifestação do poder de Deus no crente. E é nessa hora que a gente consegue achar a força, porque a gente já está fraco. E de onde vem essa força? Às vezes a gente não entende que a gente sai de cada situação que a gente depois olha e fala, como conseguir sair dessa situação? É Deus. Só Deus. Que nem você falou. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. No momento que eu estou fraco, é assim que eu estou forte. Forte. É Deus a todo tempo ao nosso lado. Muitas vezes as pessoas esquecem que tem Deus ao lado, né? Só que uma coisa que é interessante de falar é que, cara, a gente pode passar por dificuldades, só que a gente passa por dificuldades ao lado dele. Sim. Então, a todo tempo ele está nos fortalecendo. Pedro, quando ele estava afundando na água, quem puxou a mão dele? Foi Jesus. Jesus estendeu a mão.
Então, todo tempo, Jesus nos estende a mão. Uma coisa bem interessante que você estava falando era sobre as pregações. Às vezes as pessoas falam, poxa, como que eu vou pregar ou como que eu vou mostrar o evangelho para as pessoas se eu não sou digna? Só que tá aí, você já deu a resposta, a graça de Deus. Sim. Entende? Então, é uma coisa bem interessante falar sobre tudo isso, porque as pessoas que estão lá em casa, elas aprendem muito com isso, e a gente também, né? Isso é bem interessante. E o Luciano falou que ficou 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. Cara, e parece que tá 20 anos. Parece que foi ontem, né? Passou Diversas tão rápido, experiências. Né? Passou tão rápido. Eu Assim. estava vendo esses dias, um álbum de foto, né, do meu primeiro filho, do José. E eu olhava assim e falava, nossa, como era novo, né? E o tempo, ele tá passando de uma forma tão rápida, tão instantânea, né? E o cara falou um negócio interessante para mim hoje. Como é que você escuta o áudio do teu WhatsApp? Na versão normal, você aumenta para 1.5 ou 2.0? Depende, quando é minha mãe é 2.0. Quase ninguém hoje ouve o áudio normal na velocidade que acelerar, né? Porque nós estamos querendo agir conforme o tempo está passando. Se cumpre a palavra quando diz que os tempos seriam abreviados. Por quê? Porque se os tempos não forem abreviados, né, ninguém se salvaria. E o tempo ser abreviado não é passar lento, é passar rápido. A volta de Jesus precisa ser acelerada. A volta de Jesus precisa ser acelerada. Foi até escrito lá, né? Eu virei nos piscar de olhos. Sim. E a Yasmin falou aí sobre o fato das pessoas não entenderem que do lado delas existe um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus forte, né? Um Deus que é capaz de tudo, que tem poder para todas as coisas. E o que tem acontecido com as pessoas? As pessoas, elas não são derrotadas. Preguei esses dias uma vez em São Vicente. As pessoas, elas não são derrotadas. A Bíblia fala de uma perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, o que as pessoas não são derrotadas, as pessoas são desistentes. Muitos desistiram dos seus sonhos e dos seus propósitos no meio do caminho. Porque se elas continuassem, Deus abençoaria elas. É igual você falou do violão, né? Você tentou 2 vezes deram errado. Então, se tivesse desistido ali, talvez estaria tocando agora. Mas não, você persistiu, você foi atrás, você foi lá e falou, poxa, é para glorificar a Deus, Sim. então eu vou atrás. Né? Então é isso que falta nas pessoas. Falta as pessoas lembrar que é para a obra de Deus, falta as pessoas lembrar que é para a glória de Deus, né? E o Luciano falou assim, que né, tentou, né? Tentou 2 vezes e tal. Eu também tive essa prova de fogo. Eu vi a necessidade. Quando esse ministério começou, era só o Eduardo lá no chimbalzinho ou no surdo, e eu vi a necessidade. Deus, eu olhava assim, Deus fazia eu lembrar, falava assim, tá vendo? Não é vaidade, mas a minha igreja está necessitada. Sim. E isso me tocou profundamente. Me tocou profundamente porque ele poderia trazer um músico pronto, mas ele quis usar o da casa. Sim. Preparou para isso. Eu me lembro que nesse dia minha irmã me chamou, era para ela só. Era para ela só ter aula. A gente teve uma aula só. Ela me chamou e falou, não vou não, tal. Fui no outro dia, tivemos uma aula só. Gostei, não fui mais, eu aprendi em casa. E o professor falou o quê? Eu lembro do teu testemunho até hoje. O professor falou, tocar violão não é para qualquer um não. Você não vai conseguir. Não é para qualquer um não. Deus nunca vai dizer isso para mim e para você, cara. Nunca. É muito forte, né? Porque aí cabe nessa palavra que você falou. Eu fui para casa triste aquele dia, mas o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. É isso. E você não desistiu, bebê. Estaria derrotado hoje, irmão, se você tivesse parado. E foi que você falou, não fui um desistente. Você não foi um desistente, né? A derrota dessas pessoas é pelo simples fato dela não continuarem.
não continuarem. Né? Nós que temos esse conhecimento, né? A pastor Milton postou esse dia no grupo, Hebreus capítulo 13, eu acho que não estiver enganado, versículo 8, vai dizer que já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu tenho aprendido tanto com isso, irmãos, que o resultado da nossa vida não é sobre aquilo que nós fazemos para nós, mas o resultado da nossa vida é aquilo que Deus faz para nós, por nós. Uma vez eu fui numa igreja e a pregação falou assim que quando o homem trabalha, ele só trabalha. Mas quando Deus trabalha, aí acontece. Acontece. Você sabe que Mateus capítulo 6, se não estiver enganado, vai dizer que precisamos buscar primeiro o quê? O rei. Toda a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Uma tradução atualizada vai dizer assim: e todas as outras coisas encontrarão lugar. Então, tudo se colocaria no seu lugar. Tudo. Busque primeiro o reino, entregue e dedique-se a ele. E Deus vai fazer questão de colocar tudo no seu devido lugar. Quem é mais organizado, irmão? Eu ou você? Eu e você é organizado? Agora, e Deus? Deus trabalha organizado, irmão. Muito. Deus trabalha muito organizado. Na visão de Ezequiel, né, quando Deus vai fazer com que aquele exército todo se levante, Deus podia fazer, né? Fique todo mundo em pé, mas ele falou o quê? Junta-se os ossos, nos nossos vem os nervos, depois do nervo a carne, e depois da carne a pele. E depois da pele o quê? O espírito que dá vida. Deus poderia fazer tudo, já está tudo feito, pronto. E até nós mesmos, né? Deus trabalha organizado. Deus é perfeito. Né? Deus é perfeito, né? Então, nós não podemos esquecer de quando Deus fala para os discípulos: eu encontrarei com vocês do outro lado. Eu preciso fazer de tudo para chegar do outro lado. Na minha vida pessoal, nos meus negócios, nos propósitos com a minha família, na igreja, né? No ministério. Eu vou falar assim, no meu ministério, não, no ministério que me tem. Eu preciso fazer de tudo, né? Para poder chegar do outro lado. E aí, meu irmão, se prepare que você vai ser instrumento de Deus na vida de muita gente. A glória do nome de Jesus. E a gente tá com o horário apertado, né? E a gente vai falar sobre muito mais coisas, né? Sobre igreja nesse podcast. E a gente quer saber, Luciano, né? A gente sabe que é uma experiência enorme. É uma dificuldade. Uma dificuldade, porque não é fácil estar na frente de uma igreja. Não é fácil. Qualquer liderança não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Mas há coisas que acontecem, né, na nossa vida que faz a gente tentar parar. Faz a gente tentar brecar os nossos sonhos. Você falou que você foi jogado para fazer uma célula em 3 meses. Mas o nosso desafio hoje é a gente mesmo. O nosso pensar em desistir está em nós. A fraqueza está em nós. E eu queria que você dissesse, né, para as pessoas, né, que estão em casa, que Jesus ele sempre vem em primeiro lugar. Sim. A obra de Deus ele vem sempre em primeiro lugar. E eu quero que você fale um pouquinho dos benefícios que você agregou na sua vida, você estando lá liderando a igreja. Olha, os benefícios são inúmeros, né, irmão? Eu acho que nós falamos aqui sobre crescimento espiritual, né? Nós falamos aqui sobre maturidade espiritual. E nós falamos aqui porque eu acho que o desejo de toda liderança é ver Deus sobre a vida dela e sobre a vida das pessoas que estão, né, junto com essa pessoa, né, no ministério e na liderança também.
Eu acho que Deus foi muito bom, cara, comigo, porque, né, nós conseguimos, nesse período de 3 anos, né, junto com as lideranças do ministério em São Vicente, uma só visão, um só pensamento, uma única comunhão, né? Eu acho que isso é fundamental. Deus nos privilegiou, né, de estar junto com pessoas que, pela misericórdia de Deus, elas também se empenham e se dedicam em buscar o reino e fazer a vontade de Deus. Eu acho que a maior experiência que a gente tem em relação a isso é isso, em relação a esse benefício é isso. Acho que não há nada que me alegra mais, irmão, né, do que ver Deus trabalhando na vida das pessoas. Verdade. Isso é... Conseguir ver a evolução das pessoas é muito bom, Sim, né? ver a entrega. Aí, esses dias nós fizemos uma célula, nós estávamos fazendo uma célula lá em São Vicente, e é uma célula só de novos convertidos, praticamente. Muita gente nova. E na adoração do louvor, Deus, ele tomou todas as pessoas naquele lugar, naquele ambiente. E uma menina nova convertida, ela foi tocada de tal forma que ela se levantou da cadeira, se ajoelhou no meio das pessoas e glorificava a Deus e exaltava o nome do Senhor naquela presença gloriosa. E aí as pessoas questionam e falam bem assim, poxa, será que ela foi batizada no Espírito Santo? Porque as pessoas têm um entendimento de que para ser batizada no Espírito Santo tem que falar em línguas, né? Tem que ter... Você sabe qual a maior certeza de que a pessoa ela é batizada no Espírito Santo? O fruto. A mudança, né? Não o dom. Falar em línguas é fruto ou dom? É dom. Né? Então, dom para pregar, profetizar, dom para curar. Irmão, muita gente tem. E isso não é fruto. Essas pessoas irão chegar diante de Deus e falar, apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês. Porque, olha, né, nós pregamos em teu nome, Senhor. Nós profetizamos em teu nome. Né? Nós expulsamos demônios em teu nome. Jesus fala, apartai-vos de mim, nunca conheci vocês. Vocês priorizaram o dom e esqueceram do fruto. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, Paulo ele vai dizer, olha, não que os dons não sejam importantes, são. A igreja precisa dos dons. Só que, olha, eu vou mostrar para vocês uma vida muito mais excelente. Paulo encerra o capítulo 12 e inicia o capítulo 13 falando do maior fruto, o amor. Eu vou ensinar vocês, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, ela seria. E pior que é muito engraçado, porque a vida de Paulo foi totalmente ao contrário do que ele pregou, né? Totalmente ao contrário. Assim, antes de conhecer Cristo, ele não acreditava em nada. Ele estava indo lá em Damasco pegar os discípulos e levar e matar, fazer qualquer coisa. E Jesus aparece para ele e mostra esse amor. Mostra. Porque quando alguém tenta te ameaçar, Jesus fala assim, ei, por que você está ameaçando eu? Porque nós parecemos com Jesus. Ei, por que está me perseguindo? E ali Paulo teve um encontro com Jesus muito lindo a história de Paulo. E esse amor que ele tem com a igreja é por causa disso. Né? Portanto, alguns estudiosos dizem que Paulo não é considerado apóstolo, discípulo, né? E através dele, o evangelho chegou a gente. Porque os discípulos queriam pregar para eles mesmos ali, os judeus, para eles mesmos. E Paulo quebrou barreiras. Quebrou. Paulo é um grande homem, né? Se você for ver, ele estava preso e ele abriu igrejas mesmo preso, cara. Então ele é um grande cartas, homem. Cartas. E ele falou, ele fala mais, né? Ele fala que tudo do que aconteceu com ele foi para proveito do evangelho. Tudo. Né? Ele, capítulo 11 de 1 Coríntios, ele vai descrever as coisas, as aflições, os naufrágios, né? As chicotadas, né? Não sei quantas vezes deram como morto ele, mas ele falou que tudo isso
serviu para benefício do Evangelho. E voltando ao assunto da moça, na célula, e a gente viu essa entrega dessa pessoa, falando, meu Deus, que coisa linda. E o fruto? Qual o fruto? Você vê que hoje essa pessoa, no dia seguinte, ela me liga e fala bem assim, olha, como Deus falou comigo ali. Senti muito a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Eu agora, sem nunca ninguém ter falado de dízimo para ela, sem ninguém nunca ter falado de nenhum posicionamento dela, porque não tem como falar disso na célula. Ela falou, a partir de hoje, Deus mandou eu ajudar essa obra. Eu vou dizimar. Deus vai trabalhando no íntimo de cada um. É íntimo. Amor pela obra, amor pela igreja, amor por Jesus. Você está me entendendo, irmão? Então, quando eu perguntei para ela, quando ela me ligou fazendo essa pergunta, eu falei para ela assim, mas por que você quer fazer isso? Por que você quer fazer isso? Né? Porque você precisa fazer isso pela motivação certa. Né? Pela motivação certa, por amor, por entrega, por gratidão, né? E pela misericórdia de Deus, irmão. Deus é maravilhoso, Deus é bom. E uma das coisas, para encerrar, eu sei que o tempo está corrido, né? Foi rápido? Passou rápido o negócio, eu queria só meia horinha, né? Então, para encerrar, irmão, uma das coisas que mais me impressionou nesse período de experiência é que cada vez mais nós, como cristãos, precisamos diminuir. Uma passagem que eu acho linda no livro de João, capítulo 3, versículo 29, vai dizer assim, João dizendo, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. E ele vai encerrar dizendo que diminua eu e que ele cresça. Havia uma contenda, meu irmão. Os discípulos estão batizando mais do que nós, os discípulos de João, questionando. Os discípulos de Jesus estão batizando muito mais. E ele fala isso, fala, olha, eu sou amigo do noivo, presto um serviço para ele. Me alegro com a sua voz, porque olha, a alegria do amigo é quando ele se alegra, quando o noivo vem para falar e para viver aquilo, né, que a sua esposa precisa. Então eu preciso agora diminuir, sair do caminho, para que agora ele, né, prossiga. Então, meu irmão, eu quero que, para encerrar de forma definitiva, né, Jesus está diante de nós. Deixe de olhar para você. Lidere com excelência. Como vou fazer isso? Lidere olhando para Jesus. Lidere tendo Jesus como alvo. Lidere tendo Jesus como modelo. E aí, meu irmão, espere. Tudo acontecerá e tudo vai fluir. O evangelho não pode ser um peso para ninguém. Se você estiver com Jesus, ele vai pegar esse fardo que é tão pesado de liderar e vai tornar ele leve e prazeroso. Amém. Glória a Deus. Que bom. Luciano, foi um prazer ter você aqui. Prazer meu, irmão. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente, tendo essa conversa, porque as pessoas acham que é fácil, né, liderar, fácil abrir uma igreja, mas a gente está falando de vidas, como a gente falou aqui. E você, na sua capacidade, você tornou isso muito bem, não deixando cair. E eu quero te parabenizar por isso, porque a maior recompensa vem de Deus, né? Mas a Bíblia fala que a gente tem que dar honra àquele que dá honra. E foi um prazer, cara, ter você aqui, compartilhar esse momento, né? Esse momento aqui. Prazer todo meu, irmão. Eu agradeço de coração que esse projeto maravilhoso de vocês, né, atinja as vidas das pessoas e que não seja a nossa capacidade nunca. Seja a capacidade dele em nós. Amém? Amém. Em nome de Você Jesus. que está em casa aí também, curta esse vídeo, compartilha para o máximo de pessoas, que você possa evangelizar, buscar mais e mais a Cristo
se encher da presença de Deus, né? Curta, compartilhe esse vídeo. Esse foi o 7º episódio. Semana que vem tem mais. Amém? Obrigado, Luciano.